Se tá legal no ar, você imagina quando sai do ar, a gente comentando aqui nos bastidores, aí tava vibrando aqui, né? E eu comentava com eles da riqueza que é a carta de João Paulo II aos artistas. Eu sempre recomendo para os músicos católicos, sempre, porque ele fala do papel da arte na história da igreja, o quanto que a catequese dependeu de imagens, que as pessoas não eram alfabetizadas, as pessoas tinham que ver, não é? Por isso que sempre teve tanta imagem, o quanto que o artista sempre foi muito importante. Imagina quanto que a arte bem feita chama atenção e nos ajuda a imaginar, a olhar, a sonhar, a perceber, né? É como meu pai, que já faleceu há 20 e tantos anos, se olhar a foto dele, como me volta o tempo, não é? A emoção volta viva. Aí João Paulo II fala desse papel da arte e reclama: cadê vocês, artistas? Promovendo o belo, vamos promover o... E ele chama os artistas para viver arte. Aí o André entrou aqui comentando, a gente estava comentando fora do ar isso, o André comentou que a arte, o espírito, nosso espírito parece que... Se reconhece, né? Eu acho que o nosso espírito entra em ressonância quando em contato com uma obra do bem, né? Uma obra bem feita, falando coisas positivas. Nosso espírito entra em ressonância quando respirando um ar puro, quando não vendo uma paisagem bonita, ou seja, ele reconhece Deus. Ele reconhece Deus porque Deus se manifesta em todas as formas, se manifesta na natureza. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, mas essa expressão do Padre Zezinho, ele diz que Deus é um Deus cantor. E isso é legal, né? Porque a palavra diz que no céu nós vamos cantar louvores ao Senhor por toda a eternidade. Então você imagina como é que é a música no céu. Mas é bem isso que você está falando, porque quando a gente... Nossa, a gente é tomado, né? A gente é tomado. Eu acho que esse processo independe da nossa vontade, ele acontece de forma natural, né? Eu vejo assim, pelo menos. Eu percebo isso em mim quando em contato com uma obra. E às vezes uma coisa que não é da sua área, não é você não está acostumado, ou você nem conhece, você escuta uma coisa nova, bem feita, você, nossa, parece que vem cá. Mexe com o seu emocional, né? Então, eu penso que quando o Papa João Paulo II faz essa convocação para os artistas, onde estão os artistas que têm a função de revelar a beleza do Criador e traduzir isso numa linguagem que seja acessível, como num processo de catequese, por exemplo, que a criança, quando vê o crucificado, ela quer saber o que é aquilo e pergunta para o pai o que é aquilo. E durante muito tempo o processo de catequese foi assim. A arte no Oriente, na igreja oriental, no pulmão da igreja que respira no Oriente, revelada através dos ícones. Os artistas não são chamados nem de pintores, são aqueles que escrevem os ícones. Essa semana alguém me enviou a imagem do filho pródigo, porque a gente estava muito acostumado com a imagem do filho pródigo assim, o pai abraçando o filho. E o ícone, um dos ícones famosos do filho pródigo, leva a uma meditação profunda quando você olha, e naquele ícone eles conseguiram escrever toda a história de Lucas 15, tratando do filho pródigo. Você consegue identificar tudo. Tem até um livro sobre isso. Não, mas nem é esse ícone, viu? Não, eu já entendi que não é esse. Esse do pai abraçando o filho é o que a gente tem mais em mente. Que a gente tá mais Agora, acostumado. esse da Igreja Oriental, que você, no primeiro olhar você consegue ver. Mas esse livro é muito interessante porque ele faz ele nos leva a analisar as imagens, a obra. Então ele vai falando na imagem o papel que cada um está desenvolvendo. E ele faz uma reflexão sobre cada personagem em cada capítulo do livro. Então é muito interessante porque é isso que se faz com a arte. A gente começa a ela passou a ser um instrumento de evangelização, como a música hoje para nós, um instrumento de evangelização. Você consegue olhar para aquele ícone e ver toda a história, versículo a versículo. Quem já ouviu uma vez a história do filho pródigo, quando olha ali naquelas cenas,
consegue... Então vocês aproveitem o e-mail do padre que está sendo colocado agora nesse bloco, embaixo do rostinho dele, e peço para ele que envie esse ícone, que eu também quero. Viu, padre? Alguém enviou para mim, eu vou compartilhar. Então, vamos compartilhar esse ícone pra gente ver. Essa é a ideia agora, né? Ô, Tchelão, sua palavra então para fechar com os jovens, com essa geração que está aí. Cara, eu acho que é legal pra gente, a gente trabalha muito, apesar de não ser tão jovenzinho mais, mas a gente trabalha muito com os jovens, inclusive algumas músicas nossas têm sido usadas, inclusive em catequeses mesmo, porque é você falar, contar as parábolas através da música. Então, assim, queria desde já agradecer vocês, ao século XXI, e pedir pra galera que quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho com o The Flanders, acessar no YouTube, youtube.com/TheFlandersRock. E lá tem os vídeos que a gente comentou aqui, das músicas que a gente comentou, tem o CD novo que a gente está lançando. Que é uma catequese. Cara, é uma forma realmente de você catequizar. É legal. Evangelizar através da música. Eu conheço o trabalho dele, é legal, é sério. Bacana. E eu já ouvi criança cantando as músicas dele. Eu também já ouvi. E as bacana. crianças ficam meio doidinhas cantando as músicas dele. O Santo Anjo, cantando... O Santo Anjo, o Santo Anjo é famosa. Padre, sua palavra... Não, vou deixar o senhor para o final, porque o senhor vai dar benção para nós. André, concluindo para o povo que nos assiste, falando sobre esse assunto tão gostoso para nós. Então, eu acho que bem-aventurado o homem que louva o belo em seus cantos, né? Que louva a Deus. E eu acho que em tudo que a gente faz na nossa vida, é importante esse propósito, né? Não significa tapar o sol com a peneira, os problemas que nós temos, que as sociedades têm, mas eu acho que a nossa energia tem que ser positiva, a gente tem que estar falando do bem, tem que estar falando das coisas boas, tem que estar falando da luz, tem que estar vibrando nessa energia positiva, que esse é o melhor recado a se passar para os mais novos, para os jovens, para as crianças, que para eles crescerem sempre com um propósito na vida, né? E a minha função é essa, a minha missão é a de ajudar, e através, a minha ferramenta qual que é? É o som, é a música, né? Quem quiser conhecer mais um pouquinho também sobre o meu trabalho, o pessoal passa o e-mail aí. Obrigado, Tchelão, obrigado, André, obrigado, Padre, o senhor já fala e já nos dá a bênção e já conclui. Pois é, quero agradecer a oportunidade de participar aqui do Oriente-se nesse assunto que é tão caro para mim, né? Eu trabalho com a música, mas eu sou em primeiro lugar padre, né? Sou padre e a música entrou como instrumento para auxiliar na evangelização. Graças àquelas canções caipiras que você não gosta. Mas graças a Deus tem auxiliado no meu trabalho de evangelização, e uma vez o Padre Zezinho disse isso para mim e tem dito isso para outros padres, para a gente viver exatamente isso. Nossa primeira vocação é ser padre. Nós não fomos chamados para a igreja para ser cantor, para ser padre e depois usar isso como instrumento de evangelização. Então nós continuamos pedindo a Deus que nos dê essa graça, e a você que é músico, você que tem trabalhado com a arte, que Deus te abençoe e abençoe a todos nós para que continuemos colocando o nosso trabalho a serviço do outro e a serviço da evangelização. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que beleza, que Oriente saboroso. Isso eu acho que eu vou copiar e deixar no meu computador depois para a gente ouvir de novo, e eu tenho os acessos de cada um. Igualzinho você pode fazer entrando no nosso site, revendo o programa, pegando contato e usando e abusando sim, porque o Oriente é para ser luz, para orientar de alguma forma. Deus abençoe, até a próxima oportunidade, se Deus quiser.